Fala, meu povo, a paz do Senhor. Nossa, nem esperava essa porta. A sua mãe saiu de correndo. Batedora de porta. Fala, meu povo, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Diego Leal. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para dividir com vocês uma palavra que Deus tem colocado em nossos corações, uma porção do céu para este dia. Eu quero dividir com vocês a palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 35, que diz assim: E um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo pela palavra do Senhor: Fere-me, rogo-te. E o homem que estava com ele recusou-se de feri-lo. Então ele disse ao homem: Como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo ao partires sem mim, um leão te matarás. E assim que ele partiu, um leão encontrou ele pelo caminho e o matou. Depois ele encontrou um outro homem e lhe disse: Fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que ao ferir-lhe o machucou. E assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho, também disfarçando-se com cinzas sobre a sua face. O que essa palavra tem de tão especial para esse momento que Deus tem reservado para nós aqui? Quando nós vamos ler o contexto, nós vamos perceber que esse rei que nós acabamos de falar aqui no último versículo é o rei Acabe. Deus havia dito para Acabe que não queria que ele fizesse aliança com nenhum outro povo que era pagão e que não professasse a mesma fé que ele e que não servisse ao Deus de Israel. E Acabe poupou a vida desse outro rei, foi bondoso com esse outro rei, desobedecendo a ordem de Deus. Até aí tudo bem, mas a Bíblia diz que nesse tempo Deus vai usar alguém que era da escola dos profetas, que é o que nós acabamos de ler. Ele não tem nome, a gente não sabe de onde ele veio, o que ele fazia, nós só sabemos que ele era profeta e que ele era da escola dos profetas que já havia em Israel. O texto diz que Deus vai falar com esse homem e vai dizer: eu tenho um plano para você. E o plano para você é: você precisa estar no caminho em que a carruagem de Acabe vai estar descendo, e você vai ter que se fazer de um soldado que foi ferido na guerra. Como nós sabemos, os profetas eram acompanhados por outros profetas. E isso é o que o texto está dizendo. Estavam dois profetas andando junto, quando a palavra de Deus veio para um deles, dizendo: eu tenho uma missão para você, e essa missão é junto com Acabe. A Bíblia diz então que o profeta que ouviu Deus disse para o outro profeta: Deus disse para você me ferir. O outro profeta diz para ele: não posso te ferir. Aí a resposta dele é: porque você desobedeceu a voz de Deus, então você não vai poder viver. Um leão vai te matar no caminho. Foi o que nós lemos. A Bíblia diz que esse homem se afasta desse profeta e ele morre por conta desse leão e dessa desobediência. E enquanto esse profeta caminha, ele vai aparecer uma outra pessoa que, embora o texto não diz, mas que num consenso geral acreditam que também seja um outro profeta, pela questão de profetas andarem com profetas. E o texto diz que esse profeta diz: Deus disse, fere-me. E então esse homem feriu, e a Bíblia diz assim: e ele ficou machucado. Por que do ferimento? Por que da dor? Por que da ferida? Deus havia dito para esse profeta: esta ferida vai te levar ao teu propósito. Esta ferida vai te colocar no caminho do que eu tenho com você. A Bíblia diz que esse homem, ao ser ferido, cobre o seu rosto com cinza, a sua cabeça com cinza, vai para o caminho, e enquanto a Bíblia diz que Acabe vem descendo com a carruagem, ele parou porque viu o soldado ferido, viu o soldado gritando. E ele achou que aquele homem era um dos soldados da infantaria de Israel. Olha que interessante. O que Deus está dizendo para esse profeta é: você vai ouvir a minha voz. O que Deus está dizendo para esse profeta é: na minha palavra vai vir. Eu tenho um propósito com a sua ferida. E nesse propósito, a sua ferida é para alcançar alguém que está em desobediência. Acabe. Aí eu começo a entender que o que Deus está dizendo: tem feridas que vêm por permissão de Deus.
Tem feridas que me colocam no caminho do meu propósito. E tem feridas em mim, que é uma porta que Deus usa para alcançar o que está em desobediência, em erro, lá do outro lado. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já parou para pensar qual o propósito desta ferida? Você já parou nesse dia para perguntar a Deus, Deus, por que fere? Por que dói? Por que sangra? Por que eu gemo? Porque tem horas que é o próprio Deus dizendo, se você não for ferido, ninguém vai parar no meio do caminho para ver o que eu tenho feito em você e o que vai sair da sua boca. Acabe só parou porque viu que o soldado estava ferido. Acabe só parou porque viu o gemido de alguém. E a Bíblia diz que quando Acabe parou para ouvir aquele soldado, o soldado que não era soldado, era profeta, tirou as cinzas do rosto e mostrou e disse para Acabe, assim diz o Senhor. O que Deus falou comigo? Diego, sua ferida está te levando para o seu propósito. O que Deus disse para mim? Diego, tem gente que só vai parar por conta da ferida. Vamos falar a verdade? Quantas pessoas depois que descobriram a sua ferida pararam para te ouvir? Pararam para prestar atenção no que está acontecendo? Pessoas feridas na alma, feridas na sexualidade, feridas nas emoções, feridas nos relacionamentos. Quantos estão feridos na vida ministerial? Quantos de nós estamos feridos na área familiar? E às vezes a gente pensa, para que tanta ferida? Para que tanta dor? E Deus dizendo, tem propósitos que só serão desenrolados. Tem coisas que Deus só se revelará depois que a ferida for aberta. Eu não sei quando foi curada aquela ferida. Eu não sei, a Bíblia não diz quando foi que o remédio fez efeito. Eu não sei quando aquele profeta olhava para ele e dizia, acabou, agora eu estou curado, eu não sei. Mas uma coisa o profeta sabia, a minha ferida me levou para o meu propósito foi cumprido. E a palavra de Deus foi liberada por intermédio daquele profeta. Eu tenho um recado de Deus, eu não sei quando que essa ferida que você sente vai ser curada. Eu não sei quando você vai olhar e vai dizer, virou cicatriz. Mas uma coisa eu sei, no processo da sua ferida, seu chamado vai sendo desenvolvido. No processo da sua ferida, outras pessoas vão ser alcançadas pelo aquilo que Deus tem feito através da sua ferida. Então levante a cabeça, encare a dor, encare o choro, encare o gemido dessa ferida, mas não deixe morrer o profeta que está dentro de você. O profeta estava ferido, mas ainda era profeta. O cantor estava ferido, mas ainda era cantor. O pregador estava ferido, mas ainda era pregador. O pastor estava ferido, mas ele ainda era pastor. E é o que Deus me trouxe aqui para dizer. Você ainda é o que Deus te chamou para ser, mesmo com essa ferida. Deus abençoe sua vida.